Continuando então o assunto do nosso bloco anterior, eu quero falar com vocês um assunto muito importante para poder fechar ali a linha de nosso raciocínio. Lembra que nós estávamos falando sobre a materialização? Então eu dei para vocês a tarefa de pegar o papel, anotar então o funil de vendas, desenhar o seu negócio, colocar ali todas as ações, todas as estratégias que precisam ser tomadas para fazer com que o seu cliente ele pule por cada uma dessas etapas. E quando nós falamos de clientes, é importante entender que depois de um processo de vendas completo, nós conduzimos então as leads a cada uma das etapas do funil, não é mesmo? Então esse time ele vai começar a ser recompensado. A ideia é que esse funil de vendas ele seja um funil constante, que ele seja um funil autossustentável, de modo com que você consiga sempre treinar a sua audiência e fazer com que ela compre, com que ela faça vendas recorrentes e com que ele seja um multiplicador ali do seu bom trabalho, do seu negócio e do seu produto. Oportunidades, então, elas vão surgir a partir do momento em que você começa a tratar os seus clientes, observando todos os pontos que precisam ser abordados, os seus benefícios, de modo com que, como você tem eliminado a dor, eliminado, então, aquele conceito de descoberta durante os caminhos que vão ser percorridos a partir do funil, através da produção do seu produto e do seu serviço. Então, eu tenho certeza que quando você começar a trabalhar especificamente com o marketing, você vai casar esses dois entendimentos e a expansão, ela acontece de uma forma muito natural. É importante também tratar sobre a medição, porque quando você trata ali os seus clientes, você faz a questão da venda recorrente, você tem um marketing muito forte, você precisa também entender sobre a importância de tratar os seus leads, tratar os seus clientes para que eles sejam clientes recorrentes. E isso, esse volume das novas compras também, você precisa quantificar a recorrência dessas vendas. Então é importante com que você tenha uma etapa específica para que as ferramentas, elas sejam as ferramentas do CRMS. O que significa? Que são os comerciais, as entrevistas individuais, para você poder descobrir a realidade de cada perfil do comprador, para que você consiga fazer a análise, a medição e o detalhamento daquelas ações que você está executando. Por quê? Como eu disse, você precisa ser intencional em tudo que você faz e você precisa entender qual o processo, qual o cenário que você está trabalhando e que você está se desenvolvendo. Então é imprescindível com que você identifique as necessidades, a complexidade que é envolvida ali naquelas fases e que você tenha então uma busca para poder ter um aprender constante, um aprendizado constante, para que você faça essa revisão do seu funil de vendas, sempre que for lançado um novo produto, um novo serviço, para cada estratégia, para cada momento do seu negócio, para o lançamento de um produto, o lançamento de uma nova coleção, para um lançamento de um curso específico, você vai precisar ter um funil de vendas específico. Claro que existe um esqueleto que ele pode ser replicável, mas algumas informações detalhadas, essas informações elas precisam ser pormenorizadas, essas informações elas precisam ser mais bem esmiuçadas nesse sentido, tá bom? Por isso que é tão importante você pensar os conteúdos de modo com que você faça com que os clientes eles sempre evoluam muito bem dentro do seu funil e de modo com que você estimule ali os programas para indicação de novos clientes, para engajamento, para todo esse trabalho de uma forma mais voluntária. Por isso que nós entramos especificamente no assunto desse bloco, que é acerca da otimização e da escalabilidade de um funil de vendas. Isso porque, ao você construir um funil de vendas, é imperioso, é imprescindível com que você pense sempre em escalar as suas operações, porque é isso que vai trazer lucratividade ao seu negócio. Você precisa pensar em uma esteira de produtos, você precisa pensar em escalar o seu negócio de modo a fazer com que esse time, ele sempre siga com relação à conversão de novos clientes o tempo inteiro. E para você poder fazer isso com sucesso, é aconselhável com que você divida ali o seu processo em duas frentes. Em a primeira ser em otimização e a segunda frente será a frente da escala. Como assim? A otimização do funil, ela vai depender inicialmente da definição de indicadores, de performances, de atividades que vão demonstrar o que é a sua produtividade, vão demonstrar a sua taxa de conversão entre as etapas, vão demonstrar a sua eficiência.
lembre-se que tudo vem com testes, então você precisa o tempo inteiro testar a sua audiência, ver qual foi a estratégia que trouxe mais conversão, aquela estratégia que teve maior entrega, aquela estratégia que trouxe maior número de clientes, de seguidores, de leads, qual foi a estratégia que você enviou contatos, informações para os seus leads que fizeram eles tomarem determinadas ações. Então você precisa ter esses padrões de métricas para poder fazer essa análise. Então você vai precisar gerenciar o seu funil de modo a você determinar ali os níveis que vão envolver as suas atividades e atingir as metas que vão ser tratadas dentro desse processo e que seja um processo cada vez mais escalável, de modo com que você consiga o quê? Monitorar as suas taxas de conversão. Então é muito importante com que você trabalhe a eficiência e principalmente a necessidade de revisão dos processos, desses novos treinamentos ali dentro do seu time. Então a escala do funil de vendas, ela vai ser baseada em você tomar essas pessoas, essas etapas, de modo a executar essas atividades que vão estar ali relacionadas ao seu desempenho, a construção, por exemplo, de playbooks, a construção de ferramentas de aprendizagem, construção de treinamentos, de certificações, de modo a trazer sempre essa confiabilidade e esse envolvimento. E é possível a gente dividir ainda essa escala do funil de vendas em duas partes, que é o que nós chamamos de onboard e também do ongoing, que são processos que devem focar no desenvolvimento das competências que são essenciais ao desenvolvimento do processo. Por quê? Um processo de onboard, se ele consegue, consequentemente, transmitir conhecimentos, transmitir habilidades que vão dar início ao que um vendedor ele atinge os seus objetivos ali dentro do período inicial. Por exemplo, ali naquela primeira etapa da meta da sua ação, ela já vai estar com a agenda cheia, vendendo seu produto, vendendo seu serviço, porque ele já treinou, já capacitou muito bem a sua audiência para isso. E o processo de desenvolvimento, de ongoing, ele já vai ter o objetivo de garantir aquela manutenção da performance. Então, não adianta só você ser bom, você ter uma boa performance. É importante com que você mantenha a constância, com que você consiga manter essa boa qualidade e essa performance de captação do seu time através de um processo de desenvolvimento contínuo. Então, por isso que é tão importante com que você coloque também dentro do seu mapa, dentro da sua ação, dentro da sua estratégia, você ter tempos de conscientização da sua capacitação da equipe, do seu time, do marketing, de estratégias de captação de novas ideias, clientes, produtos e serviços, tá bom? Então, quando nós falamos sobre o funil de vendas, o funil de vendas 1.0, por exemplo, ele é um funil de vendas que é uma máquina de aquisição de clientes que vai funcionar com toda aquela previsibilidade. Então, ela vai trazer uma rentabilidade, ela vai trazer uma sustentabilidade, e esse é o funil de vendas ideal. O funil de vendas ideal é aquele funil de vendas que ele é assertivo, que ele é intencional e que ele traz resultados. E esses resultados, eles precisam ser detalhados passo a passo, etapa por etapa. Então, quando nós falamos, por exemplo, que temos resultados digitais de uma equipe baseada em estratégias, o que necessariamente significa que houve a aquisição de clientes e que essa aquisição de clientes ela passou por uma metodologia clara, um time muito bem treinado, os colaboradores eles precisam saber exatamente que produtos eles estão ofertando, eles precisam ter exatamente a clareza da sua missão, dos seus valores, dos seus propósitos. Você tem também ali dentro desse cenário um processo muito bem delineado e um processo muito bem detalhado que você vai entender que nem tudo precisa estar registrado nos mínimos detalhes. Você não precisa perder muito tempo com planejamento, com gestão, fazendo um plano de negócios, que já é um material muito mais detalhado, mas você precisa entender qual a mensagem você quer passar. Você precisa ter essa clareza e esse detalhamento com você, com o seu time, com a equipe que vai estar envolvida nesse processo. Você precisa também, dentro desse funil de vendas ideal, que você ter esses gatilhos flexíveis que vão trabalhar a necessidade. Então, quais são os gatilhos que vão despertar os sentimentos ali dos seus clientes para gerar a evolução e a consequente compra do seu produto e do seu serviço? E, por fim, você precisa ter um foco nas atividades de modo a manter o equilíbrio entre as partes do funil de vendas e fazer com que ocorra essa migração cada vez mais célere das etapas, gerando a conversão cada vez mais rápida ali do seu produto
produto e do seu negócio. E no próximo bloco, eu quero falar com você sobre esses processos de medição, sobre esse reconstruir do funil de vendas, que é uma reconstrução constante, e dos passo a passos do processo de compra, dos processos de gatilhos e como que você vai fazer para poder medir as suas métricas, os seus avanços, que é o que eu falei que é o CRM. Então, nós vamos tratar sobre isso no próximo bloco e também para fechar já esse assunto e para você colocar cada vez mais a mão na massa de uma maneira muito consciente e de uma maneira intencional, tá bom? No próximo bloco eu encontro vocês para a gente falar sobre essa reconstrução do funil de vendas e medição de métricas. Aguardo vocês e até lá!